Pessoal, vamos aqui para mais uma revisão. E aqui nós vamos ver os estados físicos da matéria, íons e ligações químicas. Primeiro nós vamos ver os estados físicos, tá, pessoal? Aqui nós vamos começar pelo sólido, tá? No sólido nós vamos ter, por exemplo, a água congelada, tá? Nessa questão aqui, as moléculas estão tão próximas que ela tem pouca liberdade de movimento. Quando essa água recebe energia, ela vai chegar até, a sua temperatura vai subir até chegar ao ponto de fusão. Então ela vai passar para o estado líquido, tá? No estado líquido, ela vai ter, as partículas vão ficar mais afastadas umas das outras e ela vai ter já maior mobilidade. Se ela continuar recebendo energia, tá? Essa temperatura vai subir até chegar ao ponto de ebulição. Nós vamos chamar aqui de vaporização. Tá bem aqui embaixo aqui no texto, né? Nessa parte aqui, pessoal, as moléculas vão ficar bem afastadas e vão ganhar grande parte de movimento, tá? E elas vão ocupar todo o espaço. Agora, se a água começar a perder energia, a sua temperatura vai diminuir. Aí, do gasoso para o líquido, pessoal, nós vamos chamar de condensação, tá? Então, pessoal, e do líquido para o sólido, solidificação. E existem algumas substâncias que passam do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, que nós chamamos de sublimação. E aí a gente tem o que, pessoal? No próximo tópico aí nós temos os íons. Os íons é como a gente trata como os átomos já não estão mais neutros. Ou seja, ou eles perderam elétron e outros ganharam elétron, ou então nós temos aqui o cátion, pessoal. O cátion, então já esse sinal mais aqui, significa o quê? Ele tem carga positiva porque ele é caracterizado quando ele perde elétrons. Ele vai ter carga positiva, por exemplo, pessoal, porque o número de prótons vai ser maior que o número de elétrons. E a gente sabe que prótons têm carga positiva, não é isso? Por exemplo, o sódio, que perde elétron, está lá na tabela periódica na família 1. Nós temos o exemplo os ânions. Os ânions já são contrários, são átomos que irão receber os elétrons. Como eles vão ganhar elétrons, seu número de prótons vai ser menor que o número de elétrons. Logo, a sua carga será negativa, tá? Porque ele vai ganhar elétrons. Aqui no cátion, ele perde elétrons e fica com carga positiva. O exemplo, o cloro, tá? E aí nós temos aqui um exemplo aqui, por exemplo, pessoal, o lítio, no seu estado fundamental, ou seja, quando ele está neutro, ele possui 3 elétrons e 3 prótons. Então, ele está com carga neutra, tá? Mas o lítio ele quer ganhar estabilidade, então ele quer ganhar configuração de gases nobres. Então a tendência dele é ele perder esse único elétron. Então ele vai perder esse único elétron aqui, e quando ele perde, nós chamamos, ele se transforma em um íon, né? Como ele perdeu, ele é um cátion, não é isso? Nós chamamos de um íon positivo cátion, então ele vai ficar com carga positiva, porque você observa que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Tá aqui embaixo nós temos o flúor, que tem 9 prótons e 9 elétrons no seu estado fundamental, quando ele está neutro. Então, quando eu vim para cá, pessoal, se um átomo perdeu o elétron, o outro ganhou. Então, o lítio perdeu esse elétron e quem ganhou o elétron agora foi o flúor. Então, se ele ganhou o elétron, vai ficar agora com 10 elétrons e 9 prótons. Então, a carga elétrica negativa é maior que a positiva, então vai ficar com carga negativa. E observe também, pessoal, ó, que ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, tá? E quando eles ficam com 8 elétrons, eles adquirem configuração eletrônica dos gases nobres e ganham a estabilidade. Mas o que é essa estabilidade, pessoal? A estabilidade é quando todos os átomos têm, quando na sua última camada de valência, eles possuem 8 elétrons, tá? Com exceção do hélio, tá? Que fica com 2 elétrons lá nos gases nobres, tá? Essa regra do octeto é a configuração eletrônica dos gases nobres, tá? Então, pessoal, na regra do octeto, os átomos que ganham, perdem ou compartilham elétrons, eles tendem a ficar com essa configuração de gases nobres, ou seja, atingir a regra do octeto, ficar com 8 elétrons, tá? A única exceção vai ser para o hélio, que vai ficar com 2 elétrons lá nos gases nobres, tá? Então, nós temos aqui, ó, se a gente ampliar aqui, pessoal, a tela, tá, pessoal? Aqui os gases nobres, você vai observar, ó, o hélio tem 2 e os demais têm 8 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada eletrônica. Então, sempre a exceção à regra do octeto, então vamos ter o boro que vai ganhar a estabilidade com 6 elétrons e o berílio com 4 elétrons. Mas isso aqui vai ficar para outro momento, tá, pessoal? Então, para atingir a regra do octeto, essa regra da configuração dos gases nobres, nós temos que os átomos, eles fazem ligações, eles perdem elétrons, outros ganham e alguns compartilham elétrons. Então, vamos aqui. Nas ligações, pessoal, química, a primeira que nós vamos estudar é a ligação iônica, que nessa ligação iônica vai ter a transferência de elétron. Ou seja, um átomo vai perder elétron e o outro vai ganhar elétron, tá? Então, nós vamos ter o que ganha e perde elétron, nós vamos chamar de cátion, e o que ganha elétron, nós vamos chamar de ânion. Eles são atraídos devido às cargas opostas, tá? Eles, pessoal, eles vão se organizar em uma estrutura tridimensional, e vai ser uma ligação entre um metal e um não metal, tá, pessoal? Os metais, eles vão tender a perder elétron, enquanto os não metais aqui vão ganhar elétron, tá? E o que é que eles vão ter? As características deles são compostos iônicos com altos pontos de fusão e de ebulição e boa condutividade elétrica quando dissolvidos em água, tá? Então, pessoal, na ligação iônica nós temos aqui o sódio. O sódio tem 11 prótons, no seu estado ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Observe que eu fazendo aqui a distribuição eletrônica, pessoal, ele só tem um elétron na última camada. O cloro, ele tem 17 prótons no seu estado fundamental e 17 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica, ele vai ter 7 elétrons na sua camada de valência. Então, pessoal, o que vai acontecer? O sódio vai perder este elétron para o cloro.
Então, quando ele perde o elétron, pessoal, ele vai ficar com carga positiva, será representado com esse N+, para dizer, para informar para a gente que ele perdeu um elétron. E observe como ele perdeu esse elétron, a sua camada de valência agora vai ter 8 elétrons. O cloro ganhou um elétron aqui. Então, como ele ganhou, ele vai ficar agora com mais elétrons do que prótons, tá? Ou seja, o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons. Então, nós iremos representar com Cl menos, para dizer que ele ganhou um elétron. E observe que aqui, ó, no seu estado fundamental tinha 7 elétrons, como ele ganhou 1, ele agora tem 8, tá, pessoal? E aqui, pessoal, as famílias 2 e a família 3, tá? 13, pessoal, vai perder elétrons para a família 15, 16 e 17. Família 1. Você observa o seguinte, que tem apenas um elétron na última camada. Na família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência, na última camada. Na família 16, eles têm 6 elétrons. Na família 15, eles têm 5 elétrons na última camada. Então, vamos aqui para alguns exemplos, tá, pessoal? Se eu quero fazer a ligação química, pessoal, entre, por exemplo, aqui o potássio, tá? O potássio, que tem um elétron na última camada, tá? E o flúor, tá, pessoal? Não precisa a gente fazer a distribuição eletrônica. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui o flúor tem 7 elétrons na última camada. Então, para chegar a 8, ele precisa receber um elétron, tá? Então, ele representa com sinal de menos. O potássio tem um elétron na última camada. Então, ele vai perder um elétron, tá? Então, o que a gente vai fazer? E eles vão formar o composto KF, composto iônico, tá? Ou seja, aqui já fizeram a ligação iônica. Mas se ele tem 2 elétrons na última camada, então eu vou representar 2 mais. O flúor, tá, pessoal? O flúor, ele só tem 7 elétrons na última camada aqui. Então, significa que ele precisa receber um elétron, tá? Um elétron para chegar a 8. Então, eu vou representar só com sinal de menos. Como é que nós iremos formar o composto, pessoal? Esse 2 irá fazer a ligação aqui, tá? Para cá. E esse vai para cá. Então, vamos formar o composto MgF2, tá? Fica formado, ou seja, se eu fosse fazer a ligação iônica aqui, eu vou usar 2 átomos de flúor e um de magnésio. Como assim, professor? Vamos fazer de outra maneira. Pronto, pessoal. O magnésio aqui, ó, tem 2 elétrons na última camada. O flúor tem 7, eu representei aqui os 2. Então, o magnésio precisa perder esses 2 elétrons para ficar com 8. O flúor só precisa de um elétron. Então, não pode sobrar magnésio, não pode sobrar elétron. Então, eu vou pegar mais outro átomo de flúor, tá? Para mim poder fazer a ligação. E aí, a gente faz essa ligação assim. Tá? Então, vamos usar só esse modelo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui. Aí você vai observar, pessoal, ó, o flúor, perdendo esses 2 elétrons aqui, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. O cloro, ele ganhando um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Agora, observa aqui, o alumínio tem 3 elétrons na última camada, na camada de valência. O oxigênio tem 6. Então, como nós iremos fazer essa ligação? Você só vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos representar aqui, ó, os 3 elétrons da última camada do alumínio com 3+, para dizer que vai perder esses 3 elétrons, e o oxigênio vai receber 2, para ficar com 8. Então, o que está aqui, ó, no expoente do alumínio, eu vou escrever no índice do oxigênio. E o que está no oxigênio vem para o alumínio. Qual vai ser o composto iônico formado? Ó? Significa usar 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Forma o óxido de alumínio. Pronto. Ó. Então, basta a gente usar dessa maneira aqui, tá, pessoal? E aqui nós temos a outra maneira de chegar ao redox, através do compartilhamento de elétrons, tá? Nesses casos aqui, pessoal, eles não vão nem doar nem perder elétrons. O mesmo elétron vai pertencer aos 2 átomos, tá? Eles vão fazer o quê? Compartilhar elétrons para ganhar estabilidade. Os átomos, eles vão ter, pessoal, essa união pode ser através de ligação simples, dupla ou tripla, tá? Depende do número de elétrons compartilhados de uma única vez. E isso vai ocorrer só entre os não metais, tá? Aí nós temos aqui o exemplo, ó. Os não metais são essa turma aqui, ó. Se eu quero formar bem aqui, por exemplo, ó, o oxigênio. O oxigênio, pessoal, ele tem 6 elétrons. Se para ele atingir a estabilidade, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, nós temos aqui, ó. Eu tenho aqui o oxigênio. Pessoal, aqui, ó, tá o gás oxigênio, ó, ele vai compartilhar 2 elétrons para poder chegar a 8. Tá, pessoal? Então, ó, ele compartilhou 2 elétrons, tá? Então, eles agora ganharam a estabilidade e formaram o gás oxigênio, tá? Ligação eu posso representar até por esse modelo aqui, tá, pessoal? Como ele fez 2 ligações, aqui está um exemplo de ligação dupla. Olhando o nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada, tá? Então, para ele chegar a 8, ele precisa receber 3 ligações. Então, nós temos o quê? Ele vai fazer 3 compartilhamentos, tá? Para ficar com 8 elétrons, tá? Esses átomos aqui, esses elétrons que eu compartilhei, pertencem aos dois elementos, os 2 átomos de nitrogênio. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. E ele aqui formou o gás nitrogênio. Essa ligação eu posso representar, como foi 3 ligações, eu posso representar assim, que nós chamamos isso aqui de ligação
ligação tripla, tá, pessoal? O gás de nitrogênio eu posso representar por N2, a sua forma, e o oxigênio, O2. Agora, outro exemplo aqui, nós temos o carbono, tá, pessoal? Observe que o carbono tem 4 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele precisa compartilhar 4 elétrons, não é isso? Receber 4 elétrons. Então, vamos aqui com o hidrogênio. O hidrogênio está aqui na família 1, mas ele só compartilha elétron. O hidrogênio, ele só tem um elétron aqui na última camada, então ele não pode perder na única camada que ele tem, tá, pessoal? Então, eles vão fazer 4 ligação, tá? 4 ligação. E aqui ele vai formar a substância chamada de metano. Como eu usei um átomo de carbono e 4 de hidrogênio, ele pode ser representado por CH4, sua fórmula, tá, molecular. E eu posso representar essas ligações na sua forma estrutural assim, tá, pessoal? Representa, ó, dessa maneira, colocando os 4 de hidrogênio. E aqui, como ele fez apenas uma ligação para cada hidrogênio, nós temos aqui um exemplo de ligação simples, tá, pessoal? Então, pessoal, nós revisamos aqui os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, e cada passagem de sólido para líquido ele recebe um nome, não é isso? Que é fusão, de líquido para gasoso é vaporização, de gasoso para líquido nós vamos ter condensação, de líquido para sólido, solidificação. Os íons, que podem ser cátions, quando eles perdem elétrons, que têm carga positiva, e pode ser os ânions, que são os que ganham elétrons e ficam com carga negativa. Nas ligações químicas, nós estudamos as ligações iônicas, quando há transferências de elétrons, ou seja, um vai perder elétrons e fica com carga positiva, e o outro vai ganhar elétrons ficando com carga negativa. E nós temos que ganhar a ligação covalente, que é compartilhamento de elétrons. Vimos também a estabilidade, que é a regra do octeto, tá? E suas exceções. A regra do octeto são essas tentativas que os átomos fazem essas combinações para eles ficar com 8 elétrons, tá? Pessoal, só lembrando bem aqui, ó, um átomo, tá, pessoal? O alumínio, por exemplo, 3+, é mais estável que o átomo de alumínio, porque esse aqui, ele não tem 8 elétrons na última camada, e esse aqui tem 8 elétrons, tá? Que se você ver aqui, ó, ele perde esses 3 elétrons e ganha estabilidade, porque ele vai ficar com 8. Então, o alumínio 3+, ele é mais estável que o alumínio do que o alumínio quando está no seu estado neutro. Bom, pessoal, boa prova a todos.